A paz do Senhor, meus queridos, espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje iniciar a última aula da Escola Bíblica Dominical sobre o tema Sermão do Monte. E para hoje, para este momento, nós vamos meditar, estudar um pouco no capítulo número 7, verso de número 24 ao verso de número 29, que é a finalização do chamado Sermão do Monte. Então, pegue a sua Bíblia, estarei aqui pegando a minha. Eu vou usar a Bíblia Revista e Atualizada da nossa denominação, tá certo? Então, pegue a sua Bíblia para acompanhar. Você pode utilizar outra versão, mas que você então possa acompanhar junto comigo, porque nós vamos estudar a palavra e ela precisa estar em nossas mãos. Então, sem mais delongas, vamos abrir o texto sagrado para que a gente possa então começar a iniciar esse estudo. Para tanto, amados irmãos, eu preciso que você dê uma pausa nesse vídeo agora e faça uma oração aí onde você está. Bem, espero que você tenha dado a pausa. Espero que você também tenha orado ao Senhor, pedindo a direção, a iluminação, do Santo Espírito para que você possa compreender a sua santa palavra. Então, como eu disse a vocês, Mateus capítulo de número 7, verso de número 24 ao verso de número 29, é a finalização, então, do chamado Sermão do Monte. Vamos ler a palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, essa é a porção da palavra, que nós vamos estar compartilhando aqui com vocês. E eu queria dar um título a essa aula. E o título é o seguinte: os que são crentes e os que pensam que são crentes. E por que esse título? Esse título vem justamente da ideia aqui que o Senhor Jesus já vem ensinando nesse Sermão do Monte, principalmente nesse último capítulo, onde ele fala sobre o caminho estreito, o caminho largo, onde ele fala sobre os falsos profetas como lobos devoradores, onde ele fala sobre a separação que haverá do crente autêntico, sobre aquele que é apenas um religioso, sobre a árvore, que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, você tem algumas ilustrações, algumas analogias importantes para que você possa compreender justamente essa temática ou esse título que eu dei. Os que são crentes, autênticos e verdadeiros, que experimentaram o novo nascimento, a regeneração, e aqueles que pensam que são crentes, pelo fato de viver uma religiosidade. Tá certo? Então, nós vamos estar passando por aí, por essa temática, nessa aula de hoje. Bom, para nossa introdução, eu infelizmente não tenho um aparato tecnológico que o professor Lancaster tem, e os outros professores, eu não tenho como passar os slides aqui, e eu vou tentar ser o mais didático possível para que a gente possa compreender o que o texto quer dizer. Ela é de fácil compreensão, o texto é de fácil compreensão, e eu tenho certeza então que você vai fazer uma aplicação e você vai olhar então com outros olhos para esse texto que está registrado no Evangelho de Mateus, tá bom? Então vamos lá comigo, acompanhar comigo esta aula. E antes mesmo, eu também queria dizer algumas coisas sobre as referências que eu usei para esta aula, tá certo? Uma das primeiras referências que eu queria trazer para vocês é justamente o comentário do Novo Testamento de William Hendricks, tá certo? Aqui, Mateus, volume 1, tá certo? Eu utilizei ele para que eu pudesse ter um norte. O clássico, Sermão do Monte, Martyn Lloyd-Jones, o Sermão do Monte de Martyn Lloyd-Jones, que é os estudos do Sermão do Monte, certo? Isso aqui é um clássico. E também eu usei Meditações no Evangelho de Mateus de J.C. Ryle, tá bom? É muito bom, bem resumido, aquele é mais devocional, muito bom também para que a gente possa aplicar.
E como a gente está falando sobre o crente verdadeiro e aquele que pensa que é crente, né, nada melhor do que também utilizar o chamado ao evangelho e a verdadeira conversão de Paul Walsh. Né? Aqui ele vai falar sobre essa fé autêntica, a conversão autêntica, né? Sobre o Espírito Santo, a aplicação, como receber a Cristo, né? Ou seja, a nossa grande salvação, separação e purificação. Então, o chamado ao evangelho e a verdadeira conversão. Bom, foi esses que nos nortearam para que a gente possa aqui estar trabalhando com vocês, tá bom? Eu vou estar olhando aqui para baixo porque digamos assim, as pautas estão aqui, justamente aqui embaixo, tá bom? Então vou estar sempre dando uma passadinha, uma olhadinha aqui, uma leitura para que a gente possa não se perder nesta aula, tá bom? Então, como introdução, a gente precisa entender que essa passagem, ela é muito conhecida. E essa passagem é interessante porque nos momentos de dificuldade da nossa vida, no momento em que o irmão passa uma dificuldade, no momento em que ele está um pouco meio que abalado, em crise existencial, perguntando por que está acontecendo isso. E esses momentos, ou esses dias que nós estamos vivendo, quantos crentes não chegaram então a esse questionamento diante de Deus, né? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que está acontecendo comigo? E aí nós, então, em alguns momentos, utilizamos essa passagem para justamente basear o que é uma fé sólida, o que é uma fé autêntica, o que é continuar crendo, né, em meio às dificuldades. Bom, o texto, logicamente, vai fazer essa apuração de fato, porque ele vai estar falando sobre um crente autêntico e o crente que não é autêntico. Porém, tem algumas nuances que precisamos, então, entender, algumas coisas que precisamos falar, para que a gente possa, então, mais, digamos assim, solidificar esse texto no nosso coração, porque vai suscitar algumas coisas interessantes que acontecem no nosso dia a dia. Então, nesse sermão, ou no Sermão do Monte, Jesus vai estar detalhando instruções que são necessárias à vida cristã. Então, eu entendo de fato que o Sermão do Monte, ele traz diversas instruções que são essenciais, necessárias para a condução da vida cristã. Para de fato eu entender se sou ou não sou crente, se de fato Jesus é o meu Senhor, se ele tem esse senhorio, esse poder sobre a minha vida, se a minha vida está sobre a égide de Cristo. Então, o Sermão do Monte ele tem esse efeito, não tenho dúvida disso. Agora, esse efeito cristão, ele não é um efeito simplesmente para se viver em sociedade, porque muitos pensam isso. É a chamada integridade. Quantas pessoas elas estão mais preocupadas com a sua integridade, ou seja, o que é que o meu vizinho pensa de mim, o que é que o meu pastor pensa de mim, o que é que o líder o líder do departamento pensa de mim, enfim. Então, você está mais preocupado com o que a pessoa pensa do que de fato você é diante de Deus. E aí eu faço essa diferenciação sempre sobre integridade e santidade, porque é diferente. Enquanto você se preocupa com a integridade, você não está preocupado com a sua santificação ou com a sua santidade, você está preocupado com o que os outros estão dizendo. Entretanto, contudo, visto que quando eu estou preocupado com a minha santidade diante de Deus, a integridade será algo natural. Entenderam? Amém? Então vamos lá. Entendendo que esse Sermão do Monte, ele não está apenas dando instruções necessárias para uma vida cristã, apenas para a sociedade, mas para que a gente precisa saber, o crente precisa saber que ele é crente de fato, de verdade, sendo bem redundante. Bom, agora eu preciso afirmar uma coisa. Se essas instruções que são necessárias para uma vida cristã, para o crente saber que ele é crente de verdade, de que Jesus é o Senhor da sua vida, o Sermão do Monte, então, ele é aplicado apenas no crente. Ou seja, quem não acredita em Deus, não se converteu do seu caminho, pela regeneração feita pelo Espírito Santo, não terá condições de entender e de praticar o Sermão do Monte. Ele pode até usar como uma filosofia de vida para viver em sociedade. Entretanto, ele não vai conseguir colocar em prática de forma íntima, pessoal,
espiritual no coração que só advém com a transformação das nossas inclinações. Só vem com a transformação do que a gente chama então de conversão. Então, a advertência aqui nesses versos finais que a gente acabou de ler nas Sagradas Escrituras, ela é uma continuação de uma ideia, como eu disse a vocês, já exposta antes. Quando o pastor Martyn Lloyd-Jones, ele fala sobre essa contextualização de ideias expostas antes, ele diz a seguinte coisa: trata-se da mesma advertência acerca do perigo da falta de obediência, de nos contentarmos em ouvir o Evangelho, embora sem pô-lo em prática. Então, é interessante o que o Martyn Lloyd-Jones disse aqui, porque de fato, porque o Sermão do Monte ele é aplicado então na vida apenas do crente? Porque o crente ele tem essa inclinação, essa tendência de não só ouvir a mensagem, a advertência, a exortação, o consolo, mas de colocá-la em prática. Então pensemos sempre nessa temática: o crente de verdade, certo? E aquele que pensa que é crente. Sobre o que pensa que é crente, nós podemos assim trazer uma ilustração. Não tem aquelas pessoas assim que ela tem boa intenção, às vezes ela tem uma má intenção, mas enfim, aquela pessoa que ela é convidada para alguns círculos, né, de oração, de pregação da palavra, de louvor, e no meio daquela reunião, pessoas, muitas delas com o hábito apenas de crer em Deus pelo seu poder, apenas de crer em Deus pelo fato de entender que Deus é poderoso para modificar as situações, mas essas pessoas elas não têm, digamos assim, a conversão genuína ao passo de entregar a sua vida a Cristo verdadeiramente e viver o Evangelho de forma cabal. Então, a gente está, digamos assim, acostumado a ver esse tipo de manifestação, não é? E nessas manifestações você vê os jargões, você vê os gritos efusivos, você até pode testemunhar milagres de fato que possa acontecer, justamente para juízo dessas pessoas. E essas pessoas então pensam que são crentes pelo fato de crer que existe um Deus transcendental, todo-poderoso. Mas é preciso, irmãos, atentar que quase que toda a humanidade ela crê. Os que não crê são os que a gente chama de ateu filosófico. Ou seja, ele constrói uma teoria, né, uma retórica, para dizer ou para se dar a desculpa de que Deus não existe. Mas de fato não há como se provar a não existência de Deus. Porque de fato Deus ele não é tudo. Então fica meio que difícil você provar a não existência, a não ser por retórica e filosofias vãs humanas. Muito bem. Então, nessa contextualização que eu fiz aqui, muitas dessas pessoas frequentam templos, muitas dessas pessoas até gostam de sermões, muitas das pessoas falam, né, sobre a fé, sobre Jesus, sobre ser crente e por aí vai. Então, esses frequentadores desse tipo de reunião, né, eles têm essa tendência de pensar que são crentes. Mas se nós observamos, quando nós observamos de fato o íntimo, a prática, o dia a dia, nós vamos perceber que muitas das vezes essas pessoas falham. Por exemplo, quando a gente olha para dentro de casa, é o caos. As decisões são tomadas baseadas nos seus impulsos emotivos. Não há arrependimento, por exemplo, de mentiras, né, de enganações. São pessoas que defraudam no comércio. Enfim, você vê várias falhas com que tragam a ilustração, ou melhor, tragam a certeza de que essas pessoas não são crentes. Porém, elas não caem em si pelo fato de estar submetido a esse tipo de pregação vazia e a esse tipo de enlace, digamos assim, dessas religiosidades. E eu falo isso mesmo dos nossos círculos cristãos evangélicos. Não estou falando para o católico em si ou para qualquer outro tipo de seita. Eu estou falando de fato para os nossos círculos. Quantos de nós, irmãos, da nossa própria igreja, estão engendrados nesse tipo de pregação, nesse tipo de reuniões frívolas,
não é? Que ofende a divindade, que ofende a Deus, simplesmente para buscar uma bênção, simplesmente para sentir uma emoção, um arrepio e por aí vai. Quero lhe dizer que nesse tipo de consideração você pode estar se enganando. É preciso voltarmos para as Escrituras e é preciso uma conversão genuína. Mas vamos lá, continuando. É preciso entender o que Jesus está aqui ensinando e ele é enfático em dizer que existem, então, duas pessoas, que é o título justamente dessa aula. O que é crente e o que pensa que é crente. Sempre pense nisso, sempre tenha isso gravado para que você possa entender esse texto. E aí, quando a gente volta aos textos anteriores, né, ao que os irmãos já aqui colocaram na aula, né, já deram a aula, do verso de número 15 ao verso de número 20, resiste-se assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis, pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então aqui uma diferenciação, né, nas árvores. O que é crente e o que pensa que é crente. Vai haver essa diferenciação. E a diferenciação é justamente no fruto que ele produz. Esse fruto que ele produz são frutos do Evangelho. São frutos de uma vida espiritual. Ou seja, de um desses frutos que nós podemos elencar aqui, nós podemos dizer, baseado no Sermão do Monte, já iniciando desde a primeira fala de Jesus, bem-aventurados sois, bem-aventurados humildes de coração. E esse humilde de coração, ele está baseado justamente no esvaziamento do nosso eu. Então, entende-se que para que eu me converta, para que eu chame Jesus para reger a minha vida novamente, eu tenho que matar quem? O nosso próprio eu. Para que eu seja cheio de Deus e para que eu tenha um novo direcionamento. Então, a árvore má, ele não vai querer isso, porque ele vai sempre querer ser impulsionado pelo seu próprio ego, pela sua vaidade, né? Pelos elogios que ele gosta de receber, pelos afagos que ele gosta de receber. Então, essa é a diferenciação. Quando um grande líder religioso ele perde o seu trono, ele entra em depressão, ele entra em crises existenciais. Por quê? Porque ele colocou no seu coração, de fato, a fama, o sucesso. Ele procurava estar no meio, né, da religiosidade, no meio dos evangélicos, apenas para completar a sua vida. Quantos exemplos nós temos aí? E quantos exemplos nós temos e que algumas pessoas até seguem? Sim, eu falo mesmo daquele líder, né, dos anos 80, dos anos 90, que hoje, né, diz que está na graça, mas é uma vergonha para o evangelho. Dizem coisas estúpidas e muitas ainda seguem. Por isso que há a diferenciação aqui. É interessante isso. A árvore má, ela será cortada e lançada ao fogo, ao juízo. Quando vier a verdade, quando de fato Jesus desnudar todas as coisas, então quando se aparecer todas as coisas e aparecer a raiz, onde essa raiz está enfincada, se é em Jesus ou se é neste mundo, então Jesus vai cortar, lançar no fogo. Então precisamos atentar sobre isso, sobre essa diferenciação, tá bom? Continuando, né, esse alerta, e digamos assim, essa parte aqui do verso número 15 ao verso número 20 é justamente um alerta para o perigo de se iludir também pelas ilusões. Redundante, né? Se iludir pelas ilusões. Mas o fato é esse. Ou seja, quantas vezes nós nos iludimos pela aparência do que está sendo colocado? Lembra do exemplo que eu dei agora, né? Sobre essas reuniões que existem? E a pessoa fica bem deslumbrada. Eita, olha como ele ora, ele tem poder, olha como ele tem intimidade com Deus. É um homem, uma mulher de Deus e tal. E fica aquela coisa toda bem, né, reverência àquela pessoa e não ao próprio Deus. A gente pode ser pego pela aparência. A árvore boa e a árvore ruim, elas têm a mesma aparência. O que vai diferenciar é que a árvore boa está com suas raízes plantadas em Cristo. E a árvore má está com as suas raízes plantadas no mundo, na religiosidade.
no eu do homem. Entende? Mas as duas se parecem. Nessa mesma analogia vai se continuar ou vai assim continuar quando a gente passa a ver o verso de número 21 a 23. E aí nesses versos aqui é interessante, né? Porque nesses versos aqui diz assim: nem todo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A ideia, né, aqui, ou que nós podemos já perceber, é que diante dessas duas árvores iguais, vejam que os falsos profetas, os falsos mestres, o falso crente, ele parece um crente. Porque, inclusive, o que Jesus está dizendo aqui é muito sério, não é? O cara vai argumentar com ele: porventura nós não temos nos profetizado em teu nome? Haverá pessoas que vão dizer assim: olha, nós expelimos demônios. Rapaz, sempre quando eu falo com esse tipo de coisa, sempre quando eu deparo com esse tipo de coisa, eu repito sempre uma lição que eu tenho sempre dado em seminário, onde eu tenho uma oportunidade. Talvez eu já tenha até falado isso para vocês. Mas pense comigo naquelas igrejas que fazem entrevista com o demônio. Pelo amor de Deus, não pira não, cara. Como é que você vai fazer entrevista com o demônio para saber a verdade de Deus com o que o demônio está dizendo? Se a Bíblia diz que o demônio é o pai da mentira, pelo amor de Deus, me ajude, gente. Como é que tem pessoas que caem nesse tipo de coisa? Outra, e aqui, enfim, quem foi que disse que existe demônio, tranca-rua, pombagira, Maria Florzinha? Quem foi que disse isso? A não ser o folclore brasileiro, a não ser os terreiros de banda, e você toma isso como verdade? Tá vendo que a gente precisa retornar às Escrituras? Tá vendo como a gente precisa ter uma intimidade realmente com as Escrituras? Pelo amor de Deus, a gente fica impressionado com esse tipo de coisa, com esse tipo de gente que espelha demônios. A gente fica impressionado com pessoas que dizem que no nome de Jesus fez muitos milagres. A verdade do Evangelho não está nesse tipo de coisa. Aprenda, entenda. O Evangelho está fincado, firmado em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a analogia, sim, da sua própria palavra. Eu sou o Verbo. A palavra. Crê em milagre, crê que Deus pode fazer, isso aí todo mundo crê, todo mundo acredita. Na hora do desespero, a pessoa se atraca até com um cão. Se ele tiver poder para fazer alguma coisa. Está vendo a diferença de um crente verdadeiro para um crente falso? Está vendo que você não tem que estar se iludindo com esse evangelho romantizado? Esse evangelho canastrão, fanfarrão, desobediente, que está levando milhares e milhares de pessoas ao erro, que leva milhares e milhares de pessoas ao escândalo. E hoje você tem escândalos na igreja. Pessoas que ficam na esperança que o pastor fulano de tal se reuniu com o presidente, com o governador, com o prefeito, agora tudo vai mudar. O que muda é Cristo. O que muda é a palavra. O que muda de fato é uma igreja sólida, solidificada, fundamentada na palavra. E essa igreja então ela sai dos seus templos, ela sai das suas reuniões, ela sai das suas assembleias santas para modificar a sociedade. Serão empregados melhores, serão alunos melhores, serão filhos, pais melhores. Por quê? Porque a base deles está na palavra, em Cristo Jesus. É isso. Não fica perdendo tempo com coisas triviais, se impressionando com fenômenos, com milagres, com expelindo demônios. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo aqui que no último dia, quando a tempestade, vou chegar lá, Jesus vai dizer: aparta de mim, eu não vos conheço. Não vos conheço.
porque tais praticam a iniquidade. Então veja que a ideia, ela continua. Ou seja, a ideia dos que pensam que são crentes é tão real que Jesus adverte de maneira bem clara nesse momento, do verso 21 ao verso 23. Bom, vamos entrar no nosso texto. Duas pessoas com o mesmo desejo, ter uma casa, não é isso? Duas pessoas tendo o mesmo desejo, ter a sua casa. Veja bem, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso de número 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras, se não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, nós temos duas pessoas com desejo de ter a casa. Olhemos para esses homens então. São pessoas normais. O que podemos dizer que tinha o mesmo desejo, sim, o mesmo desejo, não é? Trabalhou para alcançar o seu desejo, ou seja, a construção da sua casa. Não é aqui especificado nas casas se tem 2 quartos, 3 quartos, sala, enfim. Mas são duas casas aparentemente iguais. A gente pode denotar isso. Duas casas aparentemente iguais, construídas na mesma região, estando disponível o mesmo material e as mesmas condições de construção. Esses homens, então, eles constroem as suas respectivas casas. O primeiro, especificado nesse verso número 24, ele tem o cuidado de construir sobre um alicerce. Ou seja, ele coloca os fundamentos. E podemos então entender aqui, desde já, que Jesus está ensinando que esse fundamento desse construtor desta casa é o próprio Jesus. Ele mesmo. Ele é o fundamento. Ele é a rocha. Essa analogia ela é bastante utilizada nas Escrituras, de que Cristo é a rocha. Certo? O texto clássico também, de 1 Pedro, capítulo 2, verso 6, ele diz justamente essa fundamentação, que se refere a Jesus como essa rocha e sendo Jesus também essa palavra. E diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Melhor, 1 Pedro não, desculpe. Efésios, capítulo 2, verso 20. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 6, diz assim: pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. 1 Pedro 2,6. E o outro texto é o texto de Efésios, capítulo 2, verso 20, que eu li para vocês e vou reler. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Com esses dois textos aqui, o que a gente entende? Que Jesus está dizendo que ele é o fundamento e que esse fundamento se manifesta na Escritura, na Bíblia. Eu encontro esse fundamento, eu encontro esse Cristo nas Escrituras. Entende? Muito bem. Com isso, quem são esses dois construtores que a gente pode especificar? E aí vai. Lembra do título? O crente e o que pensa que é crente? Então, esses dois construtores é justamente essas duas pessoas. Primeiro deles, o crente. O crente é interessante, né, nós notarmos que as pessoas que estavam ouvindo a mensagem do Sermão do Monte eram as pessoas que a gente pode dizer assim, convertidas. Por quê? Havia atenção, havia desejo de ouvir, havia anseio de viver o Evangelho. Quem chegou até aqui tinha um compromisso com Jesus e isso nos traz um consolo. Isso nos alegra, isso nos traz esperança. O crente, ele tem desejo de instrução. Grava aí na tua cabeça, no teu cabeção. O crente deseja, anela, anseia pela instrução do seu Senhor. Característica fundamental para um crente. Ou seja, eu não consigo conceber um crente que não tenha amor, que não tenha anelo, que não tenha desejo de instrução. E lá vai. Eu, como pastor, tenho dificuldade com pessoas que passam mais de 7 dias sem ir à igreja. Eu, pastor, tenho dificuldade de entender que um crente possa passar 15 dias sem ir à igreja.
Eu, como pastor, tenho dificuldade de pensar que uma pessoa passa um mês sem vir à igreja, sem uma justificativa. Eu estou falando de justificativa. Você está pleno, você está trabalhando, você tem sua saúde, você tem os meios de locomoção. Qual é o meio de locomoção? As suas pernas. Você pode andar 1 légua, 2 léguas para ir para o culto. Você pode pegar um ônibus, está na cidade de Campina Grande. Então, não há justificativa, a não ser que essa pessoa precisa ser evangelizada. Ah, pastor, está dizendo que eu não sou crente? Não estou dizendo. Quem está dizendo é as Sagradas Escrituras. Porque quem está fundamentado em Cristo, quem se converteu em Cristo Jesus, quem diz que Jesus é o Senhor da sua vida, ele anseia, ele anela, ele deseja a instrução do seu Senhor. Essa é a realidade. O verso de número 24, né, como a gente já leu, é esse crente. Ele fundamentou, ele colocou a sua casa em cima de um fundamento, de um alicerce, sobre a rocha, Cristo Jesus. Então essas palavras não servem para quem não tem interesse no reino, ou seja, quem não tem interesse no reino, quem não tem interesse em Cristo Jesus, o que Jesus está dizendo aqui de fato não vai ter interesse, você não vai ter interesse nisso. O pastor Martin Lloyd Jones, ele diz assim: essas palavras de Jesus foram endereçadas àqueles que são crentes professos. Página 567. Então, a vida do crente, ela é marcada pelos desafios, como os desafios de qualquer pessoa. Dilemas, perigos, das tentações, o mal. A vida do crente, ela é diferenciada porque ela começa a ser orientada pelo seu Senhor. E em todos os aspectos da sua vida, Cristo aparece. Em todos os aspectos da sua vida, Cristo tem uma resposta e, sobretudo, ele tem um futuro glorioso. O crente, então, está fundamentado, ele está direcionado, ele está vivendo baseado em Cristo Jesus. Não tem outra conotação, não tem outro entendimento. É esse. João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, passar a este mundo, estar nesse mundo, caracteriza na vida do crente a viver os desafios com qualquer pessoa, os dilemas de qualquer pessoa, perigo, tentação e a maldade. Mas a diferenciação, ou o diferente, é que assim como Jesus venceu o mundo, em Cristo Jesus eu também posso vencer, você também pode vencer. O gosto desse crente está em Cristo Jesus. Agora eu falei em duas pessoas, um é o crente, quem é o outro? O que pensa que é crente. Sua vida é viver de aparência, não entende as instruções de Jesus, pode até aparentar ser religioso ou servir a Cristo. Quantos são, né, ou melhor, volta. Quantos não confessam que são de Jesus? Tem até em casa quadros de imagem, tem em casa adornos e estátuas, né, de Jesus. Quantos, né, tem em sua casa até o Salmo 91 aberto em cima da estante, em cima do rack, em cima da mesa de jantar? Quantos assistem canais o dia todo? Bota na televisão, parece que é um mantra, né? É a oração de descarrego, né? Vou colocar aqui para descarregar os espíritos mal da minha casa. Esses pseudos evangélicos que tem na televisão. Quantos ficam lá vislumbrados que um homem vestido de pano de saco mergulhando com sua esposa dentro da piscina e pensa que aquilo ali é poder de Deus? Falam jargões, né? Está repreendido. Em nome de Jesus. Está amarrado. Eu declaro em nome de Jesus. Oh, glória. Sangue de Jesus tem poder. Se arrepiam em tudo, não é? Mas as suas vidas são marcadas pela aparência. Só aparência. Não ama a Cristo de verdade. Não amam a Cristo. Não amam a sua palavra. Não abandonaram as suas paixões mundanas e são revelados mais cedo ou mais tarde em seus escândalos. Ou caem em seus escândalos. Quando não,
no último dia serão definitivamente apartados do rebanho. O gosto dessa pessoa não crente está nele mesmo. A satisfação dele está nele mesmo. Não está satisfeito em Cristo. Bom, essas são as duas pessoas, os dois construtores. O crente e o que pensa que é crente. Esse que pensa que é crente é até pior, porque ele está nessa ilusão. Mas também nós temos a analogia das duas casas, né? Então vamos olhar para as casas agora. Deixa eu só ver o tempo aqui da nossa aula. Quanto tempo já vai? Só um momento. Muito bem. Então, as duas casas. Olhamos para ela. São duas casas, né, edificadas de forma semelhante, construídas conforme o desejo do seu construtor. E talvez alguém passe em frente às casas e olhe para ela e não veja diferença. São as duas construídas da mesma forma e pense que tem a mesma estrutura, mas aquilo que a diferenciava estava escondido. E é interessante, né? Aquilo que diferenciava a casa estava escondido. Eu vou pegar aqui a deixa de que a gente olhe justamente essas duas casas, né? Imagine você olhando para duas casas de conjunto, e aí você vai ver as mesmas coisas, né? Os mesmos materiais, os tijolos, o cimento, o telhado, tudo igual. Mas você não está vendo o que está debaixo do solo. E é justamente a diferenciação aqui que Jesus vai fazer nessa analogia, nessa comparação aqui, certo? Ele vai dizer então que existe uma casa que dentro do planejamento ele colocou esse fundamento, né? Esse fundamento, e o outro, no seu planejamento, ele não colocou o fundamento, ele colocou em cima do solo. Muito bem. Agora, aquilo que a diferenciava estava escondido, e é o que é o mais importante da construção, os fundamentos, né? E sobre os fundamentos, o Hernandes Dias Lopes vai dizer a seguinte coisa. Bom, ao longo da história, muitos foram os ataques ao fundamento da igreja. Os fariseus rejeitaram Cristo, a pedra fundamental da igreja, mesmo prestando lealdade a Abraão, a Moisés e a Deus Pai. Fica claro que os fariseus não podiam rejeitar Jesus sem rejeitar Abraão, Moisés e até mesmo Deus Pai. Nos primeiros séculos do cristianismo, o gnosticismo rejeitou Jesus, ao afirmarem seus seguidores ter conhecimento secreto, percepção superiores ao ensinamento dos apóstolos. Esse ataque continuou na Idade Média, quando a figura do Papa usurpou a centralidade de Cristo como fundamento, cabeça da igreja e o único mediador entre Deus, a julgar e não julgar, e os homens. No século XVIII, este ataque continuou com o iluminismo. No século XIX, prosseguiu com o liberalismo e no século XX com o neoliberalismo. Hoje, o ataque ao fundamento da igreja vem do secularismo de um lado e do sincretismo do outro. Então, somente a casa edificada sobre a rocha ficará de pé. Somente em Cristo o homem pode livrar-se da tentação, ou melhor, somente em Cristo o homem pode livrar-se da tempestade do juízo. Vamos concluir? Concluo da seguinte forma. Embora a nossa mente não nos deixe, embora a nossa mente nos deixe cativas a tempo vivido aqui na Terra, o que eu quero dizer? Nós estamos bitolados a encarar a realidade das coisas pelo que nós estamos vendo, a realidade aqui desta Terra. Mas quando nós somos espirituais e crentes, nós precisamos encarar a realidade de forma espiritual. Porque nós somos espirituais. E estamos vivendo no reino de Cristo, é um novo reino. Entende? Então, quando o texto aqui vai se referir à tempestade, e não percebemos que a casa está construída, ou seja, o processo de construção é a nossa vida aqui na Terra, o término da casa e a morada, a gente precisa não perguntar algumas coisas. Quando você está construindo a sua espiritualidade, a sua vida de crente, onde você está construindo? Como é que você está construindo? Ou quando a sua casa já está pronta, aonde ela foi construída? A gente pode fazer então essas duas perguntas para nós. Essa construção ela tem base? E como
como é que eu solidifico, como é que eu coloco uma base na construção da minha vida, da minha casa? Sem sombra de dúvida, é quando a gente aceita a mensagem completa das Escrituras. É quando eu entendo a ira e o amor de Deus. É quando eu entendo que sou homem pecador e careço da misericórdia. E ao receber a sua misericórdia, eu entendo isso, eu entendo que é graça. Enquanto se busca a felicidade a todo custo, enquanto se busca o prazer e os sabores da carne ao tempo que odeia as pessoas que chamam a atenção e não simpatizam com textos da Bíblia que exercem desconforto frente aos seus desejos, essa casa ela vai cair no juízo. Então, a minha base está construída nas Escrituras, que é sólida, em Cristo Jesus. Em contraponto, o não crente, ele está se baseando a sua casa no misticismo, está baseando a sua casa nos fenômenos, mas quando o juízo vier, quando bater a tempestade, quando revelar o alicerce, essa casa aqui, ela vai desmoronar. Mas essa casa aqui, ela vai continuar, porque ela vai estar com quem? Com Cristo, o Senhor, que vai fazer então, que vai desnudar todas as coisas. Amém? Então, o Sermão do Monte, ele começa com o esvaziamento do ego, para que seja cheio de Deus, e termina com uma advertência de quem ouviu tudo e foi ensinado e colocado em prática, é o que vai para o céu. É o que está garantido. É o que foi regenerado. É o que vai ouvir. E como Mateus 25, 34 diz, são aqueles que vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jamais podemos pensar em viver com Cristo da mesma forma que vivemos no mundo. Ou viver como o mundo vive. E aqui eu não quero tratar de legalismo, não se trata de legalismo, mas de ter uma mente transformada pela palavra. De ter as inclinações mundanas retiradas, porque descobriu agora a vontade de Deus. Começar a mudar o curso da vida, pautando tudo em Deus. Aí é quando encontramos a razão de viver, Cristo, nosso Senhor. E aquelas pessoas que estavam ouvindo o Sermão do Monte encontraram esta razão. Porque no verso 28, no verso 29 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, e aí você tem que lembrar todo o Sermão do Monte, tudo que você já estudou do Sermão do Monte, quando Jesus terminou de proferir essas palavras, o que aconteceu? Estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina. Estava a multidão impressionada. E então a pergunta que eu faço para você e que eu faço para mim: nos impressionamos com o Sermão do Monte? Ou você apenas estava vendo a qualidade, a didática, a técnica do professor? Você parou então para meditar de fato no que o Sermão do Monte nos ensina? Vamos voltar mais cedo ou mais tarde para isso. Precisamos voltar para esse Sermão do Monte. Precisamos sempre estar íntimos a ele. Para que isso que aconteceu com essas multidões, a maravilha da doutrina, venha ao nosso coração. Seja de fato algo que torne para nós algo desejoso. Porque, e aí verso 29, né? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade da palavra. Ela tem a autoridade. E eu finalizo aqui de fato agora essa característica, né? A palavra tem autoridade sobre nós. A palavra ela é inerrante, a palavra ela é suficiente. Cristo Jesus, o nosso fundamento. E é o fundamento então que precisamos estar para ser um crente de verdade e não um crente de aparência. Deus abençoe, até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.